É muito comum recebermos hoje em dia pacientes que buscam utilização de creatina ou até mesmo a gente indica para esse paciente o consumo de creatina, né? Então, por conta disso, eu vou te mostrar quando que é mais importante o consumo da creatina ao longo do dia. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então vamos lá falar um pouco mais sobre evidência científica e artigos científicos que demonstram pra gente quando que é melhor o consumo de creatina ao longo do dia. Vou começar com o artigo científico do Darren Kendall, onde nós temos aqui 64 adultos acima de 50 anos de idade. E olha que interessante, nós temos uma dosagem importante de creatina. Mais pra frente eu falo contigo ainda nesse vídeo sobre qual seria uma boa possibilidade, uma boa quantidade a ser consumida. Nesse estudo aqui, nós temos 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal. Você vai reparar que alguns estudos realmente trazem uma dose maior de creatina. Tradicionalmente, já dando um spoiler no nosso vídeo, nós temos aqui uma dose tradicional de 0,06 gramas de creatina por quilo de peso corporal. Mas vários estudos trazem pra gente 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal. E nesse caso, indivíduos mais treinados, com mais massa muscular, realmente precisam de mais creatina. Então, por conta disso, 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal parece ser uma boa estratégia para quem tem massa muscular já desenvolvida, tá? Para quem não tem muito, 0,06 tá de bom tamanho. Mas enfim, esse trabalho então mostrou pra gente indivíduos treinados. Nós temos aqui um treino de força, onde foi utilizado 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal. E nós temos, no caso, separação dos grupos. Pessoas daqui desse estudo consumiram creatina antes, algumas pessoas, e as outras após. Então, um grupo consumiu creatina antes do treino e outro grupo consumiu depois do treino. O que eles demonstraram foi o seguinte: nós temos aqui aumento, olha que interessante, aumento de massa muscular naquele grupo que utilizou creatina, especialmente após treino. Vejam que usar a creatina é o que mais importa, seja pré ou seja pós. Então, quando você compara pré com pós, ambos são interessantes, com toda certeza, mas aquele que utilizou pós-treino tem um benefício um pouquinho a mais. Comparando todo mundo, placebo que não utilizou creatina, é claro que os que utilizaram têm mais benefício, com toda certeza. Mas quando você compara pré com pós-treino, vejam que existiu um aumento maior de massa muscular quando utilizamos especialmente pós-treino. Também fizeram uma comparação na questão do aumento de força por esses indivíduos quando utilizaram pré ou pós-exercício, pré ou pós-treino. E no quesito força, tanto faz. Tanto pré quanto pós-treino, a utilização de creatina já foi interessante, já foi suficiente, sem diferenças significativas. Então, numa questão de força, usar pré ou pós, tanto faz. Tanto faz. Mas na questão aumento de massa muscular, a princípio pode ser mais interessante numa utilização pós-treino. E não é só isso. Alguns trabalhos trazem pra gente também que existe maior retenção intramuscular de creatina quando ela é consumida pós-treino. E aí, o pulo do gato. Especialmente quando você consome essa creatina pós-treino juntamente com uma refeição que tenha na sua composição carboidratos ou também uma refeição que tenha carboidrato juntamente com proteína consumido. Então você pode pensar e planejar de acordo com o seu paciente. Meu paciente pode consumir carboidratos após o treino? Então, ok, perfeito, que bom. Ou carboidrato com proteína, tá bom, pode ser também. Então essa é uma boa opção para que você planeje a creatina após o treino junto com uma refeição. Seja o que você desejar, é uma refeição líquida, uma refeição sólida, aí fica ao seu critério. Outro trabalho bem importante do Scott Forbes, junto com Darren Kendall novamente, nós temos aqui uma avaliação de vários artigos científicos. Então é um trabalho de 2018 que traz pra gente, mais uma vez, comparações de creatina pré e pós-treino. E ele compara entre si 3 artigos científicos que são bem interessantes. Onde nós temos então consumo de creatina
pós-exercício, mais uma vez demonstrando aumento de massa muscular. Então, mais trabalhos que mostram pra gente que utilizar creatina pós-treino está mais associada com o aumento de massa muscular. Agora, gente, pausa crítica, né? Tem que treinar. Seria ótimo aumentar a massa muscular sem treinar, mas não tem como. Então, claro que eu estou dizendo, todo mundo treinando, bonitinho. Aquele que usa pré ou usa pós, o que usa pós realmente tem um benefício melhor, a princípio, de acordo com esses estudos. Mais uma vez, compararam esses trabalhos e mostrou-se que tanto faz em relação à força do indivíduo, usando pré ou pós-treino. Mas, pois bem, se temos benefícios em aumento de massa muscular, vale a pena pensar em creatina pós-treino. Por que não? Outra questão fundamental, vale observar que a creatina não está apenas envolvida naquela questão clássica, sabe? A creatina aumenta a ressíntese de ATP, claro que sim, com toda certeza. Mas nós temos outros dados importantes que mostram pra gente que a creatina pode estar associada com outros benefícios, inclusive alguns associados com ativação molecular, ativação da via da mTOR, envolvida com síntese de proteínas musculares. Tem dados que mostram pra gente que a creatina aumenta um aspecto envolvido com síntese de glicogênio muscular, vias metabólicas envolvidas com síntese de glicogênio muscular. Então isso é interessante também, pensando no exercício, com toda certeza. Então vejam que nós temos benefícios que vão muito além, sem contar, obviamente, benefícios para a saúde, como melhor captação de glicose, efeitos que podem contribuir para a amenização da glicemia de um indivíduo que tem diabetes, por exemplo. Então nós temos cada vez mais estudos que mostram que a creatina vai muito além de uma questão de desempenho esportivo. Então cada vez mais estudos trazem para a gente esses benefícios. Agora, para você ter resultado com o seu paciente, aplica essa estratégia, onde nós vamos planejar, então, o consumo diário de creatina por esse indivíduo. Normalmente, uma dose aí por volta de 0,06, normalmente, hein? Normalmente, 0,06 gramas de creatina por quilo de peso corporal total do indivíduo por dia, já é suficiente. Dose tradicional, dose mais clássica, sem pensamento. Isso está além das minhas habilidades. Está além das habilidades da Siri, realmente, Siri, realmente. Então, olha só, pensando, dose mais geral, de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Ah, eu quero ser um pouco mais específica, um pouco mais cautelosa, ok? 0,06 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia. Normalmente essa dose é suficiente para a grande maioria das pessoas. Mas, se você tem um paciente com mais massa muscular, um paciente que já treina bem, um paciente que merece, pois bem, então dá para ser um pouco mais, até 0. Lembra do trabalho? 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia já pode ser interessante para esse seu paciente que treina mais, seu paciente que tem mais massa muscular. Alguns trabalhos trazem essa recomendação de 0,1. Mas vejam só, se o seu paciente não pode pagar, gente, creatina tá cara, né? Vamos combinar. Seu paciente tem mais massa muscular, ok. Só que, gente, pagar 0,1 grama de creatina por quilo de peso corporal por dia pode ser caro para o seu paciente, dependendo do peso que ele tem. Se tem 100 quilos, fica caro, 10 gramas por dia, fica caro. Pois bem, então de repente, tá bom, então vamos pegar uma dose tradicional, 0,06 já tá de bom tamanho. Se ele pode pagar mais, perfeito. Se ele não pode pagar, não tem problema, gente. Então isso para um paciente que tem mais massa muscular, que treina bem, é interessante pensar em doses maiores, desde que ele possa pagar. Então, por conta disso, atenção e cautela, toma cuidado, hein? Vejam que esse uso tem que ser feito de modo crônico, todos os dias, de segunda a segunda, sem pausa, inclusive nos dias que não tiver treino. Então, nesse sentido, a creatina tem que ser consumida todos os dias pelos nossos pacientes. Mas conta pra mim aqui, como que você usa pré-treino, intratreino, pós-treino? Vejam que usar a creatina é o que mais importa, independente da hora do dia. Mas alguns trabalhos trazem pra gente benefícios, especialmente
pós-treino. Mas conta pra mim como que você faz a sua prática clínica.